Muito obrigado, professor Rothenburg. Chegamos então ao final das exposições. Eu pergunto ao nosso líder se podemos ir até mais uns 20 minutos para dar para um debate, não é isso? É, uma rodada de perguntas. Então vamos fazer uma rodada de perguntas de tal maneira que façamos uma rodada aí de umas 4, 5 perguntas e depois eu devolvo a palavra para que de maneira breve cada um dos membros da mesa possa fazer suas considerações sobre as perguntas e eventualmente sobre o que os outros colegas colocaram, não é? Então vamos lá. Se ninguém falar, eu não vou falar, eu estou cheio de perguntas. Então ali no fundo, isso ali, coisa aqui. Por favor, quem for fazer a pergunta, eu não sei se nós temos um microfone, porque isso está sendo gravado, né? E esse aqui, será que ele circula, esse microfone? Por favor, Silvia, vamos fazer o teste aqui. Ó, é capaz de circular. Vamos ver se aqui. Deve ter um lugar que a gente... O microfone existe, mas não funciona. Então, por favor, não, fale alto o seu nome para que a gente possa ouvir e a pergunta. Meu nome é Juliana. Eu gostaria de saber do professor Walter se no entendimento dele, essa falta de recepção do entendimento dos direitos sociais pelos organismos internacionais pode ter a ver com uma baixa procura dos Estados por esses organismos para a resolução desses conflitos sociais. Tendo em vista que, evidentemente, o STF está sobrecarregado com discussões a esse respeito e é natural que, então, ele tenha, talvez, a discussão mais desenvolvida. Tendo em vista que, para as populações dos Estados, os mecanismos internacionais ainda são, infelizmente, um mistério. E que as pessoas que procuram vão desvendando os caminhos de litigância nesses organismos muito pela experiência própria, não tanto por experiências pretéritas. Meu nome é Davi Pinheiro, minha pergunta é para a professora Luísa. Nessa perspectiva aqui, em relação ao que nos espera nos próximos anos, a impressão que eu tenho é que todos os pontos que foram levantados por todos os palestrantes em relação a temas importantes enfrentados pelo STF envolvem a Convenção de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos ou outros pactos internacionais. Eles acabam virando pré-requisitos negativos à indicação ou de um Procurador-Geral da República ou de um futuro ministro do STF. Então, em perspectiva nesse requisito negativo em relação a esses standards, qual é a possibilidade que os organismos não governamentais ou instituições têm para fazer frente a essa tendência de um posicionamento ainda mais enrijecido do Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, mais perguntas. Meu nome é Luísa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Luísa a respeito da litigância estratégica. E ela tem essa experiência no âmbito do STF, mas pensando no sistema interamericano, comparando, por exemplo, com o sistema europeu, ainda nós somos um sistema de poucos casos. Então, pensando em alguns casos específicos do Brasil, quais seriam os caminhos para a gente efetivar determinados direitos que ainda estão com alguns problemas aqui no Brasil nesses tempos obscuros? Obrigada. Vamos lá. Mais ninguém? Então, André. Isso, para fechar. E na linha que a Luiz comentou, eu queria ouvir a Renata e a Silvia por experiência, tanto no STF quanto no sistema interamericano, na visão mais da sociedade civil organizada, especialmente nos obstáculos, tanto no STF, para que a sociedade civil seja ouvida, ou seja, que a professora Luísa fez uma belíssima tese de doutorado sobre o amigos públicos. Seria uma alternativa no STF, nas audiências públicas, mas muitas vezes a dificuldade de que esses argumentos sejam levados definitivamente em consideração no momento da deliberação. Casos eleitorais, etc. E
E no plano do sistema interamericano, um sistema, obviamente, com problemas de financiamento, né? Óbvio, né? O número de pessoas que o sistema possui, ou mesmo as demandas que isso aumentam, de modo, então, a sociedade civil organizada pode, tanto no STF, no Câmara, ou mesmo no sistema interamericano, auxiliar a concretização da convenção. Muito obrigado, professor André. Então, eu vou passar aos membros da mesa para que respondam as perguntas, comentem o que os seus colegas falaram e, eventualmente, façam as suas considerações adicionais num tempo bastante breve para cada um, tá bom? Vou fazer a ordem inversa, então, das exposições, começando pelo professor Rotenburg, que foi destinatário, inclusive, de uma pergunta específica. Eu vou me ater à pergunta, agradecer muito a oportunidade de poder revisitar o tema e dizer que concordo inteiramente com a sua avaliação, não é? O direito internacional é muito responsável por esse tratamento menos qualificado que os direitos sociais recebem, né? Tanto do ponto de vista conceitual teórico, como do ponto de vista prático, parece que eles são o patinho feio. E o direito internacional tem lá a sua responsabilidade sobre isso. Daí a pouca, como disse bem você, a pouca procura por direitos sociais, né? Talvez porque haja realmente filtros, não porque os direitos sociais não sejam importantes. Há alguns anos atrás, na Inglaterra, se fez uma enquete popular sobre quais seriam os direitos humanos mais importantes, e os 3 primeiros citados pela população, de forma leiga, foram direitos sociais, justamente direitos sociais. Por quê? Porque a normativa internacional não ajuda muito, e nesse ponto nem a convenção, é necessário muitas vezes que sejam completados por protocolos e assim por diante, porque não se constrói ainda, é muito tímida uma jurisprudência, e também porque há, e acho que essa é a inteligência, a instigação da sua colocação, há problemas mesmo de articulação processual, né, com relação a isso. Eu quero só dizer que concordo com a sua avaliação. A palavra agora, também na ordem inversa, a doutora Renata, para que faça suas considerações. Professor, eu não sei se eu consigo ajudar muito, porque nesse momento eu não sou sociedade civil organizada, né? Então, passei muitos anos enquanto ativista, e enfim, agora estou nesse outro lugar que é o legislativo, e pois é, e a gente tenta, né, de alguma forma, enfim, que direitos humanos não seja algo, enfim, travado, engessado, e que a gente possa estar pensando. Mas eu vou trazer algumas rápidas considerações do meu tempo de litigância, e que eu acho que continuam até hoje, mas acredito que a Silvia consiga, enfim, né, tem mais proximidade com o tema mais atual, mas eu acho que ainda hoje dificuldade da sociedade civil, eu digo que a Comissão Interamericana, o sistema interamericano, só dele receber, e aí você bem específica, assim, eu acho que você poder litigar na sua própria língua, isso abre um campo enorme para que a sociedade civil tenha acesso ao sistema interamericano. Isso é algo que, de alguma maneira, já abre um leque de possibilidades. Mas aí a gente, trabalhando com essas dificuldades que elas existem, eu acho que ainda é muito complicada questões políticas dentro da Comissão Interamericana sobre escolha de casos que vão ser recebidos, que terão informes de admissibilidade ou de mérito, ou que serão enviados para a Corte. A gente tem agora, recentemente, a Justiça Global, um caso da Justiça Global foi para a Corte, o caso da fábrica de fogos. Foi um acidente em uma fábrica de fogos em que as pessoas trabalhavam de forma muito precária, a fábrica no interior da Bahia, e a fábrica explode, né? E nesse local tinha um rapaz que filmava casamento. Ele pega a câmera dele e sai correndo para a fábrica na hora que explode. Então, assim, não tem o que dizer do horror que foi aquilo, né? Assim, ele estava lá na hora em que as pessoas estavam se desfazendo, né? Esse caso entrou só agora na Corte, e ele aconteceu em 11 de dezembro de 1998, no dia seguinte ao reconhecimento da competência da Corte. Então, assim,
tivemos outros casos na comissão, na Justiça Global que não foram, que a desculpa, a justificativa da Comissão Interamericana é que tinham acontecido antes de 98, antes de 10 de dezembro de 98. E esse caso acontece dia 11. E ele só é enviado para a corte agora, né, mais de 20 anos depois. Então eu acho que essa ainda é uma questão. A gente tem que lidar politicamente com essas escolhas da Comissão Interamericana. A gente tinha casos muito mais estruturados e consistentes do que o Damião Ximenes, né? A gente tinha casos de autos de resistência, né, que não são novidade, de morte nas favelas do Rio de Janeiro, e que não foram enviados, né? Então eu acho que ainda tem essa dificuldade, essa falta de estrutura, né, e que a comissão ela fica à mercê dos estados, e os estados vão negociando, e de alguma forma as escolhas dos casos para a corte ainda são políticas, eu acho. E com relação ao Estado, eu acho complicado, porque a gente sempre, enfim, litigou, e uma litigância, óbvio que o Estado vai colocar a sua defesa, apresentar os seus argumentos, mas a gente tem percebido em algumas, inclusive audiências, né, na Comissão Interamericana, o Estado presencialmente desrespeitando trabalhos e movimentos da sociedade civil, como, por exemplo, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A gente precisou de uma audiência na Comissão Interamericana para falar de algo que já está determinado pela Convenção contra a Tortura há muito tempo. E hoje os membros do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura não têm seus salários, né, porque foi o governo, enfim, de alguma forma esvaziou aquele espaço. Então há uma série de ações, que eu não sei exatamente quais, mas uma série de ações que vêm sendo movidas, e inclusive audiências na Comissão Interamericana, em que o Estado se coloca ali presencialmente para dizer não reconheço, né? Então eu acho que vai ser muito complicado para a sociedade civil daqui para frente, porque ela vai ter uma comissão, um sistema interamericano enfraquecido, esvaziado, politicamente acho que muito ruim nesse momento, e cada vez mais a necessidade de internacionalizar as suas causas, né? Assim, pensar em federalização nesse momento não é mais algo que, né, eu na Justiça Global, a gente entrou com pelo menos 2 ações, né, de pedido de federalização. O caso da Paraíba, né, que a gente consegue, do advogado Manuel Matos, e, enfim, Manuel Matos era parceiro da Justiça Global, né, a gente falava com ele sempre, né, e aí acontece o assassinato, a gente entra com as ações e tal, e a gente pede a federalização. Enfim, acho que é isso. Hoje sequer podemos pensar em federalização, né, mas espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Obrigada. Eu passo então a palavra, fazendo a ordem inversa das falas, à doutora Fabiana. Bom, eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, essa manhã de troca de experiências. Foi muito importante para essa reflexão, e dizer que eu fiquei pensando sobretudo em 2 aspectos, né, aqui, sobre a importância, novamente a importância de levarmos para o Poder Judiciário brasileiro os precedentes e diversas fontes, né, de interpretação de direito internacional para o dia a dia, né, dessa atuação no sistema de justiça na base, e também a importância da atuação articulada, interinstitucional, com a sociedade civil, com movimentos sociais, com povos e coletividades em luta. Eu acho que a gente, pensando nessas 2 frentes, a gente consegue seguir avançando na proteção internacional dos direitos humanos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fabiana. Agora a doutora Heloísa. Davi, bem que eu gostaria de ter uma resposta para essa sua questão, né? O que é tão grave do momento, eu acho que a sua questão, imagino que reflita há muito tempo e muita angústia, né, própria da instituição para pensar o que fazer daqui para frente, é que o que a gente tinha de mecanismos de garantia e proteção de direitos humanos fundamentais, de uma certa
capacidade de resistir a um desmonte democrático, vamos dizer assim, estão se mostrando muito frágeis também, né? A aposta que a gente tem feito, analisando especificamente para o Supremo Tribunal Federal, é de que uma parte identificada como um problema do tribunal, que é um colegiado muito independente, em que cada ministro decide da própria cabeça, de que talvez isso seja uma coisa positiva nos tempos que virão, porque essa diversidade, essa colegialidade do plenário do Supremo Tribunal Federal vai ser capaz de diluir o que certamente acontecerá, que é a indicação de pessoas nada ou quase nada alinhadas a uma lógica gramática dos direitos humanos e fundamentais. Assistindo um pouco o debate em relação à Procuradoria-Geral da República, a aposta que se faz é de que a própria instituição talvez seja capaz de controlar os anseios e os arroubos dos seus dirigentes, se eles não estiverem muito inclinados nessa proteção. Essa é uma aposta que não tem gerado muitas afirmações positivas desde então, mas eu acho que em maior ou menor medida isso tem acontecido nas defensorias, na Defensoria Pública da União, na Procuradoria-Geral da República, nos Ministérios Públicos dos Estados, não é? E a primeira garantia que se tem é que as próprias instituições sejam capazes de segurar essa onda. Para continuar mais pessimista ainda, né, gente? Naquele livro Como as Democracias Morrem, né? Não é como elas ficam doentes, como elas morrem mesmo, né? Esse é justamente um dos fatores identificados, quando as próprias regras internas, inclusive algumas regras informais, como por exemplo indicação, anterioridades, tudo isso para ocupar alguns cargos deixam de ser respeitadas. E aí você tem a ascensão de autoridades sem compromisso democrático. Então me parece que a gente está assistindo um pouco isso acontecer na nossa frente, assim. E eu gostaria muito de ter uma boa resposta ou uma boa reflexão sobre isso, mas a verdade é que nós pulamos no abismo e nesse pulo que a gente fez no abismo a gente não reparou se estava com paraquedas, se tem um colchão lá, o que tem lá embaixo a gente não sabe. E as instituições estão sendo desafiadas e não estão conseguindo responder à altura a esses elementos todos. Então o meu prognóstico ele é bem negativo. E juntando um pouquinho com a fala da Renata, acho que é negativo também de ver essa fragilidade toda do sistema internacional. Quando a gente litiga lá fora, a gente sabe que se soprar mais forte, a coisa não anda, né? A seletividade, a politização dos casos, a demora também extraordinária dos casos, faz com que a gente perceba que talvez todo esse tempo, com uma preocupação em levar casos, a gente não teve uma preocupação que hoje se mostra importante, que era de aperfeiçoar essa institucionalidade, o processo, a capacidade desse sistema em responder a essas questões. E aí eu vou me meter na questão do Walter, trazendo um pouquinho da resposta para a Luíse, né? Os litigantes quem tem um papel muito grande, né? A gente foca muito na decisão da Corte, na decisão do Supremo, mas quem está litigando, quem está movimentando aí, imprime uma marca muito grande, e as defensorias, sobretudo, também nesse ponto, né? Em relação a direitos sociais, a gente tem já há muitos anos tentado movimentar o sistema interamericano para a questão dos direitos sociais. Então, fazendo audiências públicas sobre saúde, fazendo audiências públicas sobre educação, sobre austeridade fiscal, sobre propriedade intelectual. Então, os litigantes tentam movimentar a instituição para olhar para essas outras questões, porque de fato é uma não agenda, ou tem sido uma não agenda da Comissão Interamericana. E me parece que a gente precisa olhar para esses instrumentos também de uma maneira mais estratégica, né? A gente faz um litígio muito conservador nas instâncias internacionais. Agora, enfim, imaginando, né? A gente teve o caso, recentíssimo caso, importantíssimo caso do Herzog na Corte Interamericana, e igual ao caso Herzog, a gente tem dezenas aqui no Brasil, centenas aqui no Brasil. A gente precisa que todos esses casos, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade, claramente identificados como vítimas naquele momento, passem por todo esse percurso.
passem pela Comissão Interamericana, demorem anos, passem por uma recomendação para chegar à corte, para eventualmente numa decisão da corte. Não é a mesma questão, né? Então a gente está no coletivo de advocacia em direitos humanos estudando a possibilidade de criar um tipo de incidente de demandas repetitivas ou de ampliação da decisão no âmbito da corte para o caso do Luiz Eduardo Merlino, que foi julgado agora. Mas enfim, a gente está só pensando, né? Por enquanto pensando e poucas respostas, mas agradeço a questão. Obrigada. Obrigado, doutora Heloísa. Passo então a palavra à doutora Silvia para que encerre esse bloco aí de respostas. Opa, desculpa. Bom, obrigada, professor. Obrigada, doutor André, pela pergunta, né, sobre os obstáculos para os amigos CUD na corte e quais são os caminhos que a gente pode fazer como sociedade civil, né? Não tem uma resposta única para isso. Eu acho que é um exercício que a gente vai fazer ao longo do dia, mas eu acho que é importante a gente observar o que já foi colocado aqui na mesa, que é o quanto o contexto político influencia na pauta do STF, influencia também o contexto político, social, influencia na pauta e nas decisões ali tomadas, né? E para além de fazer o que nós já fazemos, que se habilitar como amigos, peticionar, despachar com os ministros, com os assessores dos ministros, eu acho que é importante a gente entender a dinâmica desse contexto dentro da sua essência e se utilizar desse contexto de forma articulada, né, tanto a sociedade civil quanto os órgãos da academia, a defensoria, se utilizar de forma articulada para a manutenção e defesa dos direitos. Eu acho que ter essa leitura política do contexto e fazer, construir articulações estratégicas, né, e que nos levam a caminhos bastante plurais e diversos, eu acho que é fundamental para que a gente consiga mudar essa chave na implementação dos argumentos que são levados nos amicus curiae, né? Que é o que o professor colocou. Muitos argumentos são levados, mas na hora do voto ali poucos são observados. Eu acho que a gente fazer essa leitura do contexto político e saber utilizar esse contexto em favor da causa que a gente defende é fundamental. Obrigada. Eu agradeço já a oportunidade de estar aqui nessa mesa tão maravilhosa, tão representativa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Silvia. Para finalizar, então, eu gostaria de fazer algumas poucas considerações. E aqui eu entendo, doutora Heloísa, que há espaço para talvez não sermos tão pessimistas, né? Veja, eu entrei aqui na faculdade como aluno em 1977, vivia-se a ditadura, e ali eu tive colegas presos, enfim, havia um contexto de enfrentamento contra a ditadura em que pese o horror da situação atual, não se compara, e é importante a gente ter clareza disso, né? Porque senão o risco que existe é até um estado de espírito desmobilizante um pouco, quando não há um contexto, né? Era o contexto não só da ditadura militar brasileira, mas da Guerra Fria, que fazia com que houvesse um ambiente internacional muito difícil, né, para a redemocratização do país. Naquele momento na Europa, com o fim da ditadura salazarista e franquista, que de meados da década de 70 se começava a evoluir de maneira mais significativa. Portanto, havia um contexto que eu entendo que é mais difícil do que é hoje, né? Hoje nós temos um quadro de instituições que foi se consolidando com todas as deficiências que tem, mas que foi se consolidando. Temos aqui inclusive vários representantes dessas instituições que não existiam anteriormente, que hoje são uma realidade: o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, ou seja, as defensorias públicas de maneira geral. Hoje, uma magistratura que não é unânime no conservadorismo, ou seja, existem espaços muito ativos, não é? E uma sociedade civil mais vigilante, né? Veja, todas as pesquisas têm demonstrado que a vitória eleitoral do atual presidente da República não decorreu de um apoio de 60 milhões de brasileiros à sua agenda.
né? Pelo contrário, as pesquisas mostram que quando se coloca tema, inclusive desarmamento, proteção a minorias, populações indígenas, desmatamento, a imensa maioria da população não comunga da posição que é exteriorizada pelo presidente da República. E, portanto, há um espaço de resistência. Mesmo nessa situação difícil, às vezes, de analisar da América Latina, eu identifico um espaço de inquietação social que tem aspectos positivos, de rejeição da injustiça, de rejeição da desigualdade, né? O que obriga governos de diferentes cortes político-ideológicos a terem que se reconectar com a sociedade. E foi o que aconteceu no Brasil, em que as alternativas políticas tradicionais perderam a conexão com a sociedade, essa que é a realidade, né? O que abriu espaço para essa aventura ensandecida que nós estamos vivendo, né? Mas não me parece que haja na sociedade um endosso que seja estrutural, orgânico ao horror, né? E essa avaliação, evidentemente, não nos deve levar a esperar sentados, então, que os tempos voltem a melhorar. Isso exige que essa ação política se faça no sentido de defender os valores que nós comungamos aqui. E aqui eu queria fazer, então, duas observações finais, professor André. Uma de natureza mais geral, cumprimentando o esforço de produção doutrinária na área de direitos humanos. Isso é muito importante, né? E isso foi importante no passado, porque sendo a nossa Constituição muito pautada pela lógica da prevalência dos direitos humanos, de 88, na década de 1990, a produção doutrinária em matéria de direitos humanos se expandiu enormemente à luz do novo constitucionalismo e com impactos muito importantes, né? As universidades incorporaram o estudo dos direitos humanos como um elemento estruturante, os concursos públicos para a área jurídica passaram a ter direitos humanos como disciplina obrigatória, como isso valeu para os concursos federais de maneira geral, né? Mas mesmo alguns concursos estaduais, como as defensorias públicas, por exemplo, né? E isto obrigou a sociedade a estudar direitos humanos. Os direitos humanos entraram no ensino médio, né? O ensino médio passou a ter uma atenção maior para os direitos humanos. Onde é que não entraram? Nas academias militares e nas escolas de polícia. Por isso é que uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade diz respeito ao ensino militar e policial. Ali existia até hoje um bloqueio, né? Então, uma sinalização que eu faço e que me parece importante é justamente o recrudescimento da pesquisa em matéria de direitos humanos. Esse tema é um tema que continua atual, ele continua importante, ele tem que ser atualizado, não tem mais sentido fazer pesquisa sobre relação dos tratados com o direito interno, porque isso já foi resolvido. Há novas agendas, há novas fronteiras que devem ser objeto de estudo, mas da mesma maneira que no passado esse fortalecimento da ação em favor dos direitos humanos, tanto na sociedade civil como nas instituições, se beneficiou enormemente do caldo de cultura gerado a partir da pesquisa acadêmica e científica, isso deve voltar a acontecer, e aí eu cumprimento a iniciativa dos núcleos de estudos que estão sob sua direção, professor André, porque isso é muito importante, realmente. Tenho conversado bastante com o professor Casella sobre isso e realmente esta área é uma área que precisa ganhar maior peso, inclusive na faculdade de Direito. E a outra observação que eu faço, essa de maneira bastante preocupada e bastante concreta, diz respeito a um tema que foi tocado pelo professor Casella, porque nós temos conversado bastante sobre isso, que diz respeito justamente a essa dinâmica da processualística dos tratados. No Brasil vigora esse entendimento na prática do Ministério de Relações Exteriores e da Casa Civil da Presidência até hoje, de que denúncia de tratado não precisa de aprovação legislativa. Embora a Constituição brasileira diz que cabe ao Congresso Nacional aprovar em caráter definitivo
tratados, acordos e atos que tragam compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Eu não entendo mais claro do que definitivo, né? Impossível. E, no entanto, tem sido esse o entendimento. Existe no Supremo Tribunal Federal uma questão pendente sobre isso, que é o famoso julgado da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que o Estado brasileiro denunciou sem ouvir o Congresso Nacional. Houve um questionamento de foi da Central Única do Trabalhador, mas feito por intermédio de uma das confederações. Foi, se não me engano, relatora a ministra Ellen Grace. Há um entendimento da maioria dos ministros de que teria que haver aprovação do parlamento, mas esse julgamento não se encerrou. Há um pedido de vista, se não me engano, do ministro Fux, eu não tenho certeza, né? Seria muito importante que isso tramitasse, né? Porque eu quero crer que o Supremo, na atual composição, vá fortalecer a posição de que o parlamento tem que se manifestar, e será muito importante que isso ocorra antes que o atual governo tenha ideias, né? Porque é isso, se prevalecer a ideia de que por um ato unilateral do presidente da República, um ato administrativo como foi mencionado, pode haver a denúncia tratado, isso coloca em risco toda a vinculação, né, ao sistema global e ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, né? E nós temos aqui vizinha a ditadura venezuelana, que já sinalizou o rompimento com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e se isso também, se a moda pega, né, nós podemos viver uma situação. Eu não tenho certeza, mas isso foi dito pelo atual governo que seria feito com o Tratado Constitutivo da Unasul, né? É um tratado constitutivo de uma organização internacional. Quando o atual governo anunciou que iria se desvincular para se integrar ao PROSUL, né? O PROSUL não é uma organização internacional, é um foro de concertação composto por alguns países, não é? Mas o governo sinalizou, e se a gente entra na página do Ministério de Relações Exteriores, está lá que o Brasil iria denunciar o tratado da Unasul. Se isto ocorreu, né, eu não tenho certeza agora, esse já é um precedente muito perigoso, porque isto já teria sido feito no atual governo de maneira unilateral. No caso da Unasul, trata-se de tratado internacional aprovado pelo Congresso Nacional, com decreto legislativo específico, ratificado pelo Estado brasileiro, promulgado por decreto do Presidente da República, ou seja, cumpriu-se todo, né, o procedimento, e eu temo que isso possa ser usado pelo atual governo como um precedente para, eventualmente, em cima de alguma decisão da Corte Interamericana que possa dar margem a um tipo de tentativa de disputa político-ideológica, eles possam fazer isso. Então a minha recomendação é que as valorosas organizações da sociedade civil aqui presentes, a Defensoria Pública Federal, as Defensorias Públicas, o Ministério Público Federal já tenham na gaveta, né, os seus pedidos de medida, né, cautelar ao Supremo Tribunal Federal para, eventualmente, ter que obstaculizar a efetividade de algum ato administrativo que gere uma tentativa de fato consumado, né, com uma denúncia imediata de um desses tratados, né. Portanto, de um lado eu manifesto não um otimismo, mas uma tentativa de visualização da realidade que mostra que há elementos de resistência mais sólidos que houve no passado, mas de outro lado a minha preocupação com relação ao poder inercial da administração pública e do poder executivo, que por mais que possa não refletir o pensamento majoritário da sociedade em relação a esses temas, pode ter a capacidade operacional de criar fato consumado que depois gerará uma dificuldade para nós, que não é aperfeiçoar o sistema interamericano, é permanecer no sistema interamericano, que de repente pode passar a ser o objetivo. Então deixo essas observações aqui na tentativa de contribuir para que deste seminário, que reúne, né, pessoas tão representativas dessa reflexão, que está sendo inclusive filmado, que portanto vai ter um alcance maior, possam sair medidas concretas, medidas efetivas no sentido de
fazer frente a esse quadro de coisas. Quero mais uma vez agradecer os organizadores, o professor André e os organizadores pelo convite e pontualmente a 12h30 declarar encerrada, convidando para que voltem às 14h. Então passo a palavra aqui ao nosso organizador para que dê as coordenadas. Muito obrigado então pela atenção. Nesse caso, gente, primeiro nós vamos retomar aqui às 14 horas, não nesse auditório, no auditório do primeiro andar, super fácil, só de ser escada, então tranquilo, então, não vai ser aqui. E também fazer aqui um agradecimento especial à comissão organizadora, né, e especialmente a Luísa Plastini, a Suhaili Youssef, a Raquel Lima, a Isabel, que está em Santarém, né? Então em homenagem a Isabel, que está sendo filmado, e especialmente ao Davi Quintanilha, e que se esforça ao máximo para que esse evento se realizasse. Parabéns, gente.